Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindo ao nosso canal e vamos falar hoje sobre um assunto de extrema importância que é a inflamação. A inflamação como causa de doenças crônicas. As doenças crônicas são aquelas doenças que são arrastadas e que ficam com a gente durante um período muito longo de tempo, como a hipertensão, a diabetes, a artrite, a artrose. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a maior parte dessas doenças, elas têm como início o processo inflamatório. Não é aquela inflamação aguda, onde a gente machuca e o local fica inchado, vermelho, doloroso, mas aquela inflamação crônica, que fica quietinha, silenciosa, causando as lesões internas e a gente nem sabe que ela existe. Então vamos falar um pouquinho sobre a inflamação e hoje eu vou dar ênfase principalmente na parte alimentar, tá? Como que a alimentação ela gera esse quadro de inflamação. Então vamos colocar aqui para a gente ver a apresentação no slide, tá? Então vamos começar. A inflamação, como a gente sabe, ela é um mecanismo de defesa extremamente importante. Então, sempre que eu tenho um quadro infeccioso ou uma intoxicação, eu preciso dessa inflamação para poder reestruturar o meu organismo. Então, eu falo para os meus pacientes que a inflamação ela é um processo que tem que acontecer, porque a inflamação ela vai destruir aquele tecido que está sendo lesado para que um novo possa ser construído. Ou aquele tecido velho que já não tem função, ele vai ser destruído pelo processo inflamatório para ser feito um outro no lugar. Então, ele é extremamente importante. O problema é quando essa inflamação ela toma uma proporção muito maior. E aí o quadro de destruição é muito maior do que o quadro de reconstrução, tá? Então, a lesão aguda, ela ajuda a reparar o tecido quando tem alguma lesão, alguma agressão. Agora, a inflamação crônica, essa que vai destruindo aos poucos e você não consegue refazer, esse sim é um grande problema para o nosso organismo. Tá? Então, a inflamação crônica, ela tem um papel numa variedade de sintomas, tá? nos problemas de saúde. Então, ela é a causa de síndrome metabólica, resistência insulínica, diabetes, doença de Alzheimer, doença de Parkinson, doenças neurodegenerativas, neuroinflamatórias. Então, para quem me conhece aqui, a gente já tem um vídeo falando sobre depressão e ansiedade, onde eu falo muito da inflamação do sistema nervoso central, a doença hepática gordurosa ou esteatose hepática não alcoólica, as doenças autoimunes, artrites, artroses. Então, olha quantas doenças no nosso meio hoje que são causadas por um processo inflamatório. Então, a dieta, ela tem um papel muito, mas muito importante no início desse processo inflamatório e na manutenção da inflamação. Quando nós nos alimentamos, nós deveríamos escolher alimentos que ajudem a diminuir o processo inflamatório. Mas, infelizmente, a nossa dieta, uma dieta ocidental, baseada em gorduras, baseadas em carboidratos e baseadas em proteínas animais, elas são uma dieta extremamente inflamatória. Por quê? Porque elas liberam citocinas, elas estimulam o sistema imunológico, onde elas liberam citocinas e esses, vamos chamar assim, mensageiros, eles vão estimular a inflamação. Então, hoje em dia, com o Covid, a gente já ouviu muito falar, né, nas citocinas inflamatórias, a gente já ouviu falar nessa gama, né, de mensageiros que estimulam o processo inflamatório, tá bom? Então, isso é muito importante. Então, o Covid também a gente tem que tomar muito cuidado com a alimentação, tá? Então, vamos lá.
quais são os principais fatores nutricionais que causam a inflamação. Vamos dar uma olhadinha? Então, o primeiro, e eu acho que é um dos mais importantes, é o impacto do açúcar no sangue. Então, uma dieta altamente rica em carboidratos e açúcar, né, glicose, elas vão causar o quê? Elas vão causar um excesso de glicose no sangue. Essa glicose em excesso, ela estimula, vamos chamar assim, eu vou facilitar para vocês entenderem, elas vão estimular o nosso sistema imunológico, que vai liberar citocinas inflamatórias, gerando a inflamação, dor e uma série de doenças. Então, é muito comum eu pegar pacientes no consultório com dor crônica, onde eu peço para ele tirar o açúcar. E o paciente melhora muito do quadro de dor. Outra coisa que o açúcar causa muito, junto com os carboidratos, é essa inflamação, e a inflamação vai gerar inchaço. Então, muitas mulheres, elas reclamam muito, eu tô inchada, eu tô com a perna inchada, eu me sinto inchada, eu ponho um anel, ele não cabe, eu tô retendo muito líquido. E a inflamação, sim, ela retém muito líquido, gente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o excesso de açúcar na dieta. O outro ponto muito importante são as gorduras, né? Então, as gorduras danificadas seriam as gorduras que a gente usa na nossa alimentação, que a gente aquece e que não são gorduras boas, né? Então, a gente tem aqui as gorduras poliinsaturadas, que é a do milho, da soja, da canola. Então, os óleos vegetais, eles são altamente instáveis. Então, quando você coloca esse óleo em altas temperaturas, ele vai se desestruturar, causando uma gordura altamente inflamatória, tá bom? Então, essa alteração, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que aprender a substituir essas gorduras e usar cada vez menos gordura para fazer a nossa alimentação. E as toxinas ambientais, as que a gente está, assim, extremamente sujeitos, né? Porque tudo quase na nossa alimentação hoje tem toxinas. Então, se você vai comer uma verdura, um legume, uma fruta, o que acontece? Ele tem agrotóxicos. Então, os agrotóxicos, eles são toxinas que estimulam o meu sistema imune, causando processo inflamatório. Se a gente come um alimento processado, ele tem conservante, ele tem corante, ele tem acidulante, que são toxinas que também vão estimular o meu sistema inflamatório. Então, imagina só, tudo que a gente põe na boca, a gente tem que pensar muito. Para quê? Para que elas não se voltem contra a gente, causando esse excesso de citocinas. Então, vamos falar agora dos 10 alimentos mais inflamatórios que a gente tem. E o primeiro, gente, vem aí, olha, o glúten. Então, o glúten hoje, muitas pessoas no consultório me perguntam, falam assim, mas a gente não tinha esse problema, a gente comia pão, a gente comia macarrão e a gente não tinha esse problema. Por que hoje nós temos essa alergia ao glúten? Não é uma intolerância. Nós não estamos falando aqui de pacientes celíacos, nós estamos falando de pacientes com alergia ao glúten. Então, o glúten, ele vai ter vários peptídeos, né? A proteína glúten, ela tem vários peptídeos que podem causar reações inflamatórias. E, infelizmente, o glúten, ele causa um processo muito grande no intestino chamado leaky gut, que é a perda das junções das células no enterócito, que são as células que ficam lá no intestino, fazendo com que haja uma absorção maior de substâncias que deveriam sair no cocô e que, infelizmente, acabam indo para o sistema sanguíneo, gerando uma hiperativação do sistema imunológico, tá? Então, o glúten, ele realmente é uma proteína que gera uma alteração muito intensa no nosso trato gastrointestinal,
gera um leaky gut, uma hiperpermeabilidade do intestino, causando uma maior interação de toxinas com o sistema imunológico, tá? E o glúten, ele está presente no trigo, no centeio, na cevada. Então, muitos alimentos, ou seja, a maior parte dos nossos alimentos hoje, infelizmente, contém glúten. E a gente precisaria dar uma diminuída nele. Aí, Ney, você tira o glúten da dieta dos pacientes? No início, quando eu pego o paciente com inflamação intestinal, sim, eu tiro o glúten. Depois a gente vai recolocando dependendo de cada paciente, tá? Açúcar, como a gente falou agora há pouco, né? O açúcar, ele é altamente inflamatório. Então, quando a gente come um alimento rico em açúcar, glicose, eu faço pico de insulina, e esse pico de insulina acaba alterando uma série de outros hormônios no fígado, no tecido adiposo, e o excesso de glicose pode gerar hemoglobina glicada, pode gerar o que a gente chama de AGEs, que são proteínas diferentes, né, que elas se ligam nessa glicose, formando uma proteína glicada, que é altamente inflamatório. Então, o excesso de açúcar, ele hiperestimula, sim, o nosso sistema imunológico. E nós temos que tomar muito cuidado com ele. Os carboidratos refinados, porque os carboidratos, né, principalmente o que vem da farinha, do trigo, ele tem glúten e ele vai se transformar em glicose. Então, ele tem os dois juntos ali no mesmo alimento. Então, é muito complicado o excesso de carboidrato. Então, eu vejo muito nos pacientes, e eu vou falar por mim, quando eu começo a comer um excesso de carboidratos, o que acontece comigo? Eu incho. Eu começo a inchar, meu rosto ele já fica mais cheinho, a minha perna começa a perder a silhueta, então o meu tornozelo ele fica aquele tornozelo de pãozinho, né? A gente começa a sentir realmente que o nosso corpo está inchado. Então é muito, muito ruim o excesso do carboidrato. A gente tem que diminuir o máximo que a gente puder. E lógico, dá sempre preferência para os carboidratos complexos. Então, aqui eu pus, carboidratos refinados, não os complexos. Então, não vou deixar de comer as raízes, então a cenoura, a batata doce e etc, tá? Eu tenho aqui os carboidratos refinados. Aí a gente tem assim a carne e o laticínio convencional, tá? Aqui eu coloquei errado, ficou errado no slide, quem estiver lendo o slide, é convencional. Ou seja, são as carnes que não são orgânicas, ou seja, aquelas carnes que vêm de animais que estão confinados num determinado local. Então, essas carnes, elas são altamente ricas em hormônios, em antibióticos, eles são alimentados com grãos que são geneticamente modificados. É um tipo de carne que é extremamente inflamatória. Por quê? Porque ela vai realmente estimular a liberação de citocinas inflamatórias. Além, né, da gente estar comendo hormônio, antibióticos, alterando a flora intestinal e uma série de outras coisas. Então, a gente tem que dar preferência para carnes e laticínios orgânicos, ou seja, aqueles animais que são tratados livremente em pastos, onde eles não usam esse excesso de agrotóxico, onde eles não usam ração para se alimentar, e sim o pasto, tá? Porque é realmente muito tóxico, principalmente os laticínios. Gente, vocês não têm noção a quantidade de hormônios que tem nos laticínios. É muito hormônio. Por quê? Porque eles dão os hormônios para vaca fica grávida, entre aspas, tá certo? Porque ela tem que estar prenha para dar leite, né? Então, eles vão dar o hormônio para essa vaca, para ela produzir o leite. Então, tá cheio de hormônio esse leite. Então, realmente não é uma coisa muito boa. E eu contraindico leite e derivados para mulheres com câncer de mama, ou que tenham tendência a ter câncer de mama. Peixes e frutos do mar de cativeiro, tá? Então, de cativeiro. Então, aqui é a mesma coisa.
Quando eu pego peixe de água salgada, que vem lá do mar, tá? Então, assim, ele é extremamente saudável, rico em ômega 3 e uma série de coisas. Já o peixe de cativeiro, ele é criado num lugar pequeno, cheio de animais, então eles ficam extremamente estressados, né, naquela condição. Eles têm mais infecções, então eles têm que usar antibióticos, antifúngicos, para que esses peixes não morram de algum quadro infeccioso. A dieta deles não é com plânctons, é com ração, e essa ração vai gerar o quê? Uma gordura rica em ômega 6, que é pró-inflamatória. Então, peixes de cativeiro realmente não são bem-vindos na nossa dieta se a gente quiser ter uma dieta anti-inflamatória. Peixes selvagens, sim. Peixe de cativeiro, não. As carnes processadas, então aqui entram o presunto, a mortadela, o peito de peru, o salame, né? Então essas carnes processadas, que são as carnes curadas, elas são, além dos hormônios aditivos, eles têm muitas toxinas, e aqueles que são defumados, então eles são altamente tóxicos, eles possuem substâncias que são inclusive cancerígenas. Então seria muito prudente que a gente pudesse diminuir esse tipo de alimento no nosso dia a dia. As gorduras trans, né? Então as gorduras trans são gorduras artificiais, produzidas pela adição do hidrogênio no óleo vegetal líquido. Para quê? Para solidificar. Então, ele hidrogeniza, tá? São óleos hidrogenados. E esses óleos hidrogenados, eles são ricos em ácidos graxos trans e eles são muito utilizados nos nossos alimentos processados, ou seja, alimentos que a gente compra em supermercado, né? Que são feitos pela indústria, porque é um óleo barato, né? Que dá a liga que a pessoa precisa. Ele tem uma palatilidade melhor, então ele é muito utilizado no nosso dia a dia. Então, todos esses alimentos prontos que a gente ingere, eles são ricos em óleos hidrogenados e eles são altamente inflamatórios. Os aditivos e conservantes, tá? Então, aditivos e conservantes é uma coisa que é impossível não ter se você compra um alimento pronto, tá? Que vem ali embalado, que fica 2, 3, 4 meses dentro de uma embalagem sem estragar. Não tem como não ter conservante ali. Aditivos, tem um monte, corante, tem aos montes. Então, essas substâncias, elas são altamente tóxicas. E elas deveriam ser metabolizadas pelo fígado e excretadas, mas o nosso fígado não está dando conta de metabolizar todas essas toxinas. Então, muitas delas acabam ficando no nosso organismo, causando o processo inflamatório. Então, aqui eu coloquei, olha, glutamato monossódico, os corantes artificiais, o nitrato de sódio, outros aditivos como xarope de milho, com frutose, que é altamente tóxico para o nosso fígado, o benzoato de sódio, as gorduras trans, aromatizantes, então tem uma infinidade. A gente tem que tomar muito cuidado, tá? Então tem um professor nosso que fala, desembale menos e descasque mais. E quanto maior o tempo de validade do seu produto, menor tempo de vida você vai ter. Então pensa nisso, porque realmente é verdade. Se você desembala mais, você tem maior quantidade de aditivos, conservantes, e isso vai gerar mais processo inflamatório. Os óleos vegetais altamente processados, né, que são os ômega 6 inflamatórios, e a gente tem os óleos, quem são os óleos vegetais? Vamos falar um pouquinho sobre eles, né, que é o óleo de milho, canola, de soja, de cártamo, semente de algodão, de amendoim. Todos eles são ricos em ômega 6.
E o ômega 6, ele é uma gordura que estimula o processo inflamatório. Por quê? Porque ele vai liberar substâncias que vão desencadear todo esse processo, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com os óleos e tentar trocar por óleos que são mais saudáveis. Então aqui em casa eu uso o óleo de coco e uso o óleo de oliva, né? O extra virgem ou virgem para poder cozinhar. Aqui em casa a gente não tem esse tipo de óleo. E o último são os adoçantes artificiais. Então, isso realmente, gente, eu não sei como alguém até hoje usa adoçante ou no seu cafezinho ou no seu suco, onde quer que seja. Adoçantes são altamente tóxicos. Tá? Então, aqui a gente tem o aspartame, a acesulfame, a sucralose, tá? Então, o que acontece? Eles têm um efeito principalmente neurotóxico. Eles vão agir, as toxinas, principalmente no sistema nervoso central, tá? Fora isso, eles estimulam a gente a querer mais o doce, o sabor doce. Então, quanto mais adoçante eu uso, mais vontade de doce eu tenho. Então, quer dizer, é uma loucura tão grande isso que a gente acaba falando assim, mas como que as pessoas ainda usam, como as pessoas ainda utilizam isso, né? Então, a gente tem que tentar. O que eu quero é que vocês vejam esses 10 alimentos pró-inflamatórios, que vocês tentem na sua dieta diminuir ou eliminar alguns deles, então tipo adoçante artificial, tira fora, né? Porque realmente a gente precisa mudar a nossa alimentação para ter uma dieta menos inflamatória, tá bom? Então, essa foi a aula que eu quis dar hoje para vocês, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, deixem um like aqui no nosso canal e divulguem para outras pessoas, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!